Oi, corações, paz de Cristo. Gente, a história de hoje está muito bonita. Deus falou muito ao meu coração. Falará ao de vocês também. Sim, não posso esquecer de dizer que as atividades estão maravilhosas. Como diz a nossa tia Tassi, vocês são top. Queridos, corram e peçam para que seus amigos e vizinhos e familiares façam a inscrição do nosso canal. Mas não esqueçam de deixar aquele like. Temos certeza que podemos contar com a ajuda de vocês. Em posição de um soldado, peguem suas espadas e vamos orar. Querido Deus, venho nesta hora pedir ao Senhor entendimento e que Tu abras meus olhos e coração para poder ver as maravilhas que Jesus irá revelar através da história de hoje. Em nome de Jesus, amém. A história está baseada em Mateus, capítulo 26 e 27, e nos demais evangelhos. O título da história é A Crucificação. O versículo para a memorização encontra-se em João 3,16, que diz: Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Vamos repetir? Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. Como ouvimos na história de ontem, Jesus disse que seria a última vez que ele participaria da ceia com os seus discípulos, pois o Filho do Homem, ele mesmo, irá sofrer. Pois é, muitas coisas aconteceram e uma maior acontecerá. Vamos ouvir a história e entender todo o caminho de Cristo por nos amar. Jesus foi para o jardim chamado Getsêmani. Os discípulos que estavam com Jesus lá no Monte das Oliveiras foram juntos. Ali, Jesus pediu para alguns dos discípulos ficarem na entrada e 3 entrarem com ele no jardim. Pedro, Tiago e João. Jesus pediu aos que ficaram na entrada para que ficassem em alerta e orassem. Ao entrar no jardim, Jesus começou a orar e pedir a Deus que o livrasse de todo o sofrimento que estava prestes a passar, se fosse possível. Jesus orou por um tempo e voltou para os discípulos e alertou para que eles ficassem em alerta, pois os discípulos estavam dormindo. Depois disso, Jesus voltou a orar, mas depois de um tempo voltou e novamente os discípulos estavam dormindo. Na segunda vez que foi orar, Jesus pediu que a vontade de seu Pai, de Deus, fosse feita. Depois de algum tempo orando, Jesus avisou aos discípulos que estava chegando a sua hora, a hora dele ser preso. Logo chegaria o discípulo traidor, Judas Iscariotes, com alguns soldados para prenderem a Jesus. Em seguida, chegou Judas Iscariotes, acompanhado por vários soldados, para prenderem Jesus. Pedro, mais uma vez, ficou nervoso e pegou a sua espada e foi para cima dos soldados. Pedro atacou um dos guardas e rasgou a orelha de um deles. Por incrível que pareça, Jesus mandou Pedro parar, pois tudo aquilo que estava acontecendo era vontade de Deus. Jesus ainda explicou que Deus até poderia mandar um exército de anjos para defendê-lo, mas esse não era o objetivo de Jesus. O objetivo de Jesus era morrer pelos nossos pecados e, para isso, ele precisava ser preso naquela hora. Jesus até curou o soldado e colocou a sua orelha no lugar. Pois é, amores, Jesus foi preso. O traidor fez tudo bem direitinho. Até combinou com os homens um sinal. Aquele a quem eu beijar é esse, prendei-o. Mateus 26, 48. Logo depois que foi preso, Jesus sofreu bastante. Os guardas riram dele, bateram muito nele. Tiraram sua roupa,
colocaram uma coroa cheia de espinho, zombavam dele e diziam: Viva o Rei dos Judeus! Eles também cuspiam em Jesus e bateram na sua cabeça. Ah, como Jesus sofreu! Pedro seguia de longe a Jesus, mas as pessoas que estavam por ali viu Pedro e disse que ele era amigo de Jesus. Mas Pedro ficou com muito medo e disse que não conhecia Jesus. Alguns minutos depois, outra pessoa falou a mesma coisa e Pedro voltou a negar. Depois de mais alguns minutos, outra pessoa viu Pedro e disse que ele andava com Jesus. Pela terceira vez, Pedro disse que não conhecia Jesus. Logo em seguida, o galo cantou e Pedro se lembrou do que Jesus havia dito. Levaram Jesus para o governador, chamado Pilatos, para o julgar. Pilatos perguntou se ele não ouvia as acusações que lhes faziam. Jesus nada respondia. Como um cordeiro mudo, ele não abriu a boca. Mateus 27, e do versículo 15 em diante, diz: Ora, por ocasião da festa, costumava o governador soltar ao povo um dos presos, conforme eles quisessem. Naquela mesma ocasião, tinham eles um preso muito conhecido, chamado Barrabás. Estando, pois, o povo reunido, perguntou-lhe Pilatos: A quem quereis que eu vos solte? A Barrabás ou a Jesus, chamado Cristo? Porque sabia que por inveja o tinham entregado. E estando ele no tribunal, sua mulher mandou dizer-lhe: Não te envolvas com esse justo, porque hoje, em sonho, muito sofri por seu respeito. Mas os principais sacerdotes e os anciãos persuadiram o povo a que pedissem Barrabás e fizessem morrer Jesus. De novo perguntou-lhe o governador: Qual dos dois quereis que eu vos solte? Responderam eles: Barrabás. Replicou-lhe Pilatos: Que fareis? Então, de Jesus, chamado Cristo: Seja crucificado. Responderam todos. Vendo Pilatos que nada conseguia, antes pelo contrário, aumentava o tumulto, mandando vir a água, lavou as mãos perante o povo, dizendo: Estou inocente do sangue deste justo. Fica o caso convosco. E o povo todo respondeu: Caia sobre nós o seu sangue e sobre nossos filhos. Então Pilatos lhe soltou Barrabás e, após haver açoitado Jesus, entregou-o para ser crucificado. O fizeram carregar aquela cruz pesada, muito sofrimento. Então, no meio do caminho, obrigaram o sirineu, chamado Simão, a carregar a cruz, juntamente com Jesus. E chegando a um lugar chamado Gólgota, deram-lhe a beber vinho com fel, mas ele, provando-o, não quis beber. Depois de o crucificarem, repartiram entre si as suas vestes, tirando à sorte, e assentados ali o guardavam e o colocaram entre dois ladrões. Colocaram-no sobre a cruz, bem esticado, estendido como se o quisessem impedir de se levantar. Depois crucificaram-no, as suas mãos já não podem mover. Cristo estava lá naquela cruz, teve sede e dor. Então estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre em uma esponja e, fixando-a num caniço de isopo, lhe levaram até a boca. Quando, pois, Jesus tomou aquele vinagre, ele disse: Está consumado. Inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Quanta tristeza! Jesus estava morto
morto por meus pecados, pelos seus pecados, pelos pecados de todos. Após a morte de Jesus, a terra tremeu e racharam-se as pedras, os sepulcros abriram-se e muitos santos foram ressuscitados. Entraram em Jerusalém e apareceram a muitas pessoas. O centurião, o chefe dos soldados, e os soldados que com ele estavam guardando Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram muito medo e disseram: verdadeiramente, este era Filho de Deus. Toda a multidão que viu o que estava acontecendo voltou arrependida para casa. Os amigos de Jesus, de longe, viram todas estas coisas. Você também precisa de um Salvador para perdoar o seu pecado. Deus sabia que você nunca poderia livrar-se do pecado sozinho. E só o Salvador prometido por Deus poderia vir e tirar o seu pecado. Deus ama você. Ele sabe tudo sobre você. E foi por isso que ele enviou Jesus. Jesus sofreu e morreu no seu lugar. Ele te ama e quer te salvar. Querida criança, você ouviu que o Senhor Jesus fez por nós? Agora você, criança, que ainda não recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador, quero lhe dizer, Ele está te chamando para ser um pequeno cristãozinho. Ele quer escrever o seu nome no livro da vida que está lá no céu. Você pode orar e convidar Jesus para entrar em sua vida? Então ore assim: Jesus, obrigado por tudo que o Senhor sofreu em meu lugar. Quero que o Senhor Jesus faça morada em meu coração. Agora sou teu. Me recebe e perdoa meus pecados. Em nome de Jesus, amém. Ah, mas a história de Jesus não terminou aqui, viu? Até amanhã com mais um segredo de Páscoa. Beijos da tia Gil, que vos ama!